Olha, nós tivemos nos últimos dias mudanças em cargos importantes da administração municipal de Itaporanga, mudanças ocorridas em virtude de rupturas e desavenças políticas no grupo do prefeito, mas nós gostaríamos de falar especificamente sobre a mudança no comando da Secretaria de Educação do município, por ser a educação uma área sensível e fundamental para a sociedade, né? Nós tínhamos no comando da secretaria a senhora Ariosvânia Teotônio desde o começo do segundo mandato do prefeito, mas ela foi recentemente exonerada e substituída por Josiane Gonçalves de Brito. O que nós esperamos é que não seja mais uma mera troca de comando da educação, mas que seja uma mudança que signifique algo importante para a educação municipal, que enfrenta, não há dúvida, o pior momento de sua existência, e isso em função da grave e grande defasagem que a escola municipal sofre em função de 2 anos consecutivos eletivos, 2020 e 2021, com escolas municipais fechadas. Todos recordam dos decretos municipais da prefeitura que fecharam a rede municipal de ensino ao mesmo tempo que mantiveram as escolas particulares funcionando. Então, são 2 anos em que as escolas não funcionaram, 2 anos em que meninos e meninas não tiveram acesso a uma educação minimamente qualificada, não tiveram acesso à aula online porque não tinha condição nem estrutura para isso, não tinha internet, não tinha um notebook, não tinha um computador, faltava um celular. Então, grande parte dos meninos e meninas não tiveram acesso à aula online e, portanto, ficaram sem aprendizado. E mesmo aqueles que tiveram acesso à aula online não tiveram aprendizado nem sequer mínimo. Isso não foi culpa do professor, porque nem o professor nem o aluno tiveram condições mínimas. O município não ofereceu nem ao professor nem ao aluno condições estruturais mínimas para enfrentar uma nova e repentina modalidade de ensino. Então, houve, de fato, um problema muito sério e muito grave, principalmente porque as escolas de Itaporanga passaram 2 anos fechadas, as escolas municipais, digo, e foram as últimas a retomarem o ensino presencial na região. Então, essa defasagem, ela compromete a formação do aluno. O aluno que voltou já está sentindo agora na sala de aula isso, mas sentirá mais no futuro, quando vai precisar concorrer no concurso público, no Enem, no mercado de trabalho, seja o particular, seja o público. Então é preciso uma ação da educação municipal para atacar essa defasagem, aprofundar esse conteúdo, ampliar esse conteúdo, rever o conteúdo que foi dado de forma precária e também pôr em prática o conteúdo que não foi dado exatamente por conta do fechamento das escolas municipais por 2 anos letivos e consecutivos. E mais, além da defasagem escolar, há problemas cotidianos que precisam ser resolvidos, como a questão da merenda. Há muitas queixas dos meninos e meninas em relação à qualidade e à quantidade da merenda escolar servida. Então, a nutrição escolar é tão importante quanto o ensino, porque de barriga vazia ninguém aprende nada. E principalmente porque a maior parte dos meninos da escola municipal, meninos e meninas, são egressos de famílias extremamente carentes, pobres, que sofrem hoje com a inflação, com o desemprego e com toda essa problemática social que está aí. Então, é preciso melhorar a nutrição e é preciso melhorar também a distribuição de material didático e escolar, e outra coisa fundamental, a estrutura física das escolas. Há uma escola importante, a Jacinta Chaves, que foi fechada há mais de 1 ano e meio para uma reforma e nunca mais foi reaberta, porque a reforma nunca aconteceu. Enquanto isso, os alunos estão na escola Padre Denis, locada pelo município, mas precisam retomar a sua escola original. E não é só uma reforma, é uma ampliação, porque a rede municipal de ensino cresceu muito em função do fechamento de várias escolas estaduais do ensino fundamental. Então, são uma série de desafios, mas esses desafios passam não apenas por uma boa gestão escolar e pela determinação do prefeito de fato investir na educação e dar autonomia à nova secretária para que trabalhe de fato e resolva os problemas da educação, que passam também por o transporte escolar. O transporte escolar precisa melhorar,
Os meninos da zona rural, historicamente, sofrem e continuam sofrendo com o transporte escolar, que muitas vezes não serve porque quebra com frequência, meninos que passam dias ou até semanas sem aulas. Isso é um problema que continua. O Ministério Público também tem que entrar nessa questão da escola de maneira geral. E são muitos problemas, mas tudo isso passa também por uma tomada de posicionamento dos pais. Os pais das escolas municipais precisam entender a necessidade de um ensino qualificado para que seu filho seja alguém no futuro, tenha um futuro melhor. Os pais das escolas municipais precisam entender que o ensino é fundamental, a educação é fundamental para os seus filhos, não é? Eles precisam ter a mesma consciência dos pais das escolas particulares. Os pais das escolas particulares se esforçam para manter o filho na escola, pagando mensalmente, mas os pais da escola pública precisam entender que a escola municipal não é gratuita, é uma escola cara, financiada pelos seus impostos, porque os pobres são quem mais pagam impostos. Vejam, em 2020 e 2021, escolas fechadas, a prefeitura gastou cerca de 28 milhões com educação. Então não é educação de graça, não é educação barata. A educação municipal é a mais cara, muito mais cara até do que a particular. Mas a qualidade dela depende da consciência dos pais. Os pais precisam cobrar, os pais das escolas municipais, assim como cobram e exigem os pais das escolas particulares. Os pais das escolas públicas, repito, precisam cobrar tanto ou até mais do que os pais das escolas particulares. Então, tudo isso, a solução desses problemas, desses gargalos, dessas deficiências, passam pela conscientização dos pais e alunos. Eles precisam cobrar nas redes sociais e diretamente à Secretaria de Educação, cobrar no rádio, nas ruas, cobrar diretamente ao prefeito. Às vezes a gente vê os pais de alunos ou pessoas em geral cobrando coisas até desnecessárias em rádio. Tudo bem, tudo é importante quando diz respeito ao poder público, mas esquecem da escola pública, esquecem do que há mais fundamental para a vida e o futuro dos seus filhos, que é a escola municipal. Se tem uma coisa que é importante para os seus filhos, é a escola, é a educação. Porque só com a educação é que sua família vai ser transformada. Porque mais tarde o seu filho tem a oportunidade de conseguir um emprego melhor e quebrar o ciclo da pobreza e melhorar também a própria sociedade, inclusive diminuir a violência, a prostituição, diminuir todos esses malefícios sociais, e tudo isso só se resolve com a educação, mas uma educação qualificada. Mas é preciso que os pais, repito mais uma vez, tenham essa posição e possam cobrar uma educação melhor para os seus filhos, porque se os pais não cobram, se eles cruzam os braços, se os próprios pais não se preocupam com a educação dos seus filhos, não esperem que gestor nenhum vá se preocupar. Pode até se preocupar, mas é uma preocupação mínima que não vai levar ao fortalecimento e à melhoria e à qualificação dessa educação. Portanto, isso passa principalmente por uma tomada de consciência dos pais e alunos da educação municipal.